Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu trago aqui para vocês a resolução dos exercícios 14 ao 21 da lista de exercícios que foram deixados, então, na aula passada. Então, eu peço que vocês acompanhem a resolução, anotem todas as dúvidas e aí na próxima aula presencial, no nosso próximo encontro, nós podemos voltar nesses exercícios que vocês tiveram dúvida e esclarecer melhor aqueles que não ficaram bem claros para vocês, ok? Então, a questão 14, ela traz uma tabela na qual é apresentada, então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de três substâncias, o clorofórmio, o fenol e o cloro. É importante deixar bem claro aqui o que representa, então, essas temperaturas, né? No caso, a temperatura de fusão, essa primeira aqui, na primeira coluna, ela indica o quê? Ela indica a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, abaixo da temperatura de fusão, nós temos a substância no estado sólido. Acima da temperatura de fusão, nós temos a substância no estado líquido, né? Bem, e a temperatura de ebulição é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, abaixo da temperatura de ebulição, a substância está no estado líquido, e acima da temperatura de ebulição, a substância está no estado gasoso. Então, eu vou avaliar cada uma dessas temperaturas e responder então as questões. Na letra A, pergunta: qual o estado físico de cada substância na temperatura ambiente de 20 graus Celsius? Então, eu tenho que verificar aqui onde é que está o 20 graus Celsius, né? Então, eu posso interpretar essas informações, esses dados, da seguinte maneira, olha só. O clorofórmio, então, ele tem a temperatura de fusão aqui, menos 63. Então, abaixo de menos 63 ele é sólido, e acima de menos 63 ele é líquido. E ele é líquido até 61 graus Celsius, ou seja, na temperatura de 20 graus Celsius, o clorofórmio ele é líquido. Né? Então, eu tenho que observar aonde é que se encaixa a temperatura de 20 graus Celsius. Para o seguinte aqui, o fenol, então observem que ele tem uma temperatura de fusão de 43, né? Ou seja, abaixo de 43 graus Celsius, ele é sólido. Então, o 20 graus Celsius está abaixo da temperatura de fusão. Logo, o fenol, ele é sólido na temperatura de 20 graus Celsius. E o cloro, olha só, o cloro tem temperatura de fusão de menos 101 e de ebulição menos 34. Então, o cloro, ele é gasoso acima de menos 34,5 graus Celsius. Então, na temperatura de 20 graus Celsius, que está acima da temperatura de ebulição, né? O cloro, ele se encontra no estado gasoso. Na letra B, pede para construir um gráfico de mudança de estado, indicando como a temperatura de uma amostra de clorofórmio sólido varia com o tempo quando submetida ao aquecimento. Então, eu quero saber, para o clorofórmio, né? O clorofórmio que tem aqui as temperaturas de fusão menos 63 e ebulição 61 graus Celsius, eu quero saber como é que eu posso indicar essas temperaturas num diagrama de estado. Né? Começando a partir, então aqui vou montar o meu gráfico, né? Onde eu tenho, então aqui no eixo X o tempo e no eixo Y a variação das temperaturas, né? E eu vou começar com o clorofórmio no estado sólido. Então, no tempo zero ele é sólido, à medida que eu vou aquecendo, a temperatura vai subindo até que chega na temperatura de fusão. Lembrem-se que uma substância pura, ela muda o seu estado físico sob temperatura constante.
o que a gente chama de patamar de mudança de estado físico, né? Então, na temperatura de menos 63 graus Celsius, ocorre uma estabilização dessa temperatura e com consequente mudança de estado físico do sólido formando líquido, né? Enquanto houver substância sólida, clorofórmio sólido, a temperatura não aumenta. Quando todo o sólido fundiu, ou seja, eu não tenho mais substância sólida, somente líquida, a temperatura volta a subir. Então, a gente percebe aqui um aumento na sequência, né? Um aumento da temperatura até estabilizar novamente. Que estabiliza quando? Quando chega na temperatura de 61 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição. Então, durante a mudança de estado físico, tanto aqui na fusão quanto aqui em cima na ebulição, as temperaturas permanecem constantes, que seriam os patamares de mudança de estado físico. A número 15, ela também traz um gráfico e ela pede para indicar os estados físicos das substâncias 1, 2, 3 e 4 na temperatura de 40 graus Celsius. Então, na temperatura de 40, eu quero verificar qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias. Lembrando que ponto de fusão é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o líquido e ebulição do líquido para o gasoso. Então, eu tenho que verificar onde se encaixa a temperatura de 40 graus Celsius. Então, observando aqui, para o éter, 40 graus Celsius está aqui acima do ponto de ebulição. Logo, o éter ele vai ser gasoso na temperatura de 40 graus Celsius, né? O clorofórmio, olha, o 40 ele vai estar aqui no meio, concordam? Então, eu tenho uma substância líquida aqui nesse intervalo de temperatura. O ciclobutano, 40 graus Celsius está aqui, depois da temperatura de ebulição. Então, o ciclobutano é gasoso também. E já o fenol, observem que o 40 ele está aqui antes do ponto de fusão, antes do ponto de fusão. Logo, o fenol é sólido nas condições ambientes. Pessoal, então a questão 16, ela traz um gráfico que indica as mudanças de estado da substância pura chumbo. Então, aqui eu tenho chumbo quando submetida ao aquecimento. Percebam que esse gráfico, então, ele traz no eixo X aqui a variação de tempo. Então, começou a aquecer no tempo 0, quando chegou no tempo 10, percebam que ocorreu uma estabilização da temperatura em 328 graus Celsius. Essa primeira estabilização, ela corresponde à mudança de estado físico fusão, na qual, então, a substância passa do estado sólido para o estado líquido, né? Bem, a partir do tempo 20, a temperatura volta a subir novamente e quando chega no tempo 35, ocorre uma nova uma nova estabilização de temperatura, ou seja, a mudança de estado físico ebulição, que é a passagem de líquido para o gasoso, acontece na temperatura de 1755 graus Celsius. Bem, primeira pergunta aqui, qual o estado físico que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento? Percebam que o tempo 15, ele está aqui, né? Entre o 10 e o 20. Então, no tempo 15, nós temos o chumbo nos estados sólido e líquido, porque é um intervalo de tempo no qual está acontecendo a mudança de estado físico fusão. Então, nós temos sólido mais líquido no tempo 15. Letra B. Durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito? Ou seja, ele é líquido entre quais tempos, né? Então, ele é líquido aqui, né? Entre 20 e 35, certo? Então, ele é líquido durante 15 minutos, né? Letra C.
em qual estado físico o chumbo se encontra na temperatura de 1760 graus Celsius. Observem aqui na temperatura que 1760 está acima de 1755. Então, ele já passou pela ebulição. Se ele já passou pela ebulição, então o chumbo ele se encontra no estado gasoso, na temperatura de 1760 graus Celsius, né? E a letra D, em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Então, eu quero saber onde é que eu tenho líquido e sólido e onde é que eu tenho líquido e gasoso. Então, os intervalos de tempo, entre 10 e 20, observem que eu tenho a fusão, eu tenho sólido e líquido, e entre 35 e 50 eu tenho os estados líquido e gasoso. Então, na questão 17, pessoal, também tem uma tabela na qual são apresentadas então as temperaturas de fusão e de ebulição de 5 substâncias. E ele diz assim, então, numa bancada de laboratório, temos 5 frascos fechados com rolha comum, que contém separadamente os líquidos etanol, N-pentano, anilina, benzeno e ácido acético. Num dia de muito calor, em determinado instante, houve-se no laboratório um estampido, produzido pelo arremesso da rolha de um dos frascos para o teto. De qual dos frascos foi arremessada a rolha? Pessoal, então olha só, vamos entender o que ele está dizendo aqui, né? Ele diz que num dia de muito calor, houve o arremesso de uma rolha, de uma dessas rolhas, né? O que pode ter ocasionado este arremesso? Então, nós tínhamos inicialmente, imaginem, 5 frascos com líquidos diferentes. E num dia que estava muito calor, um desses frascos arremessou a rolha, houve o arremesso dessa rolha, né? Então, provavelmente, o que aconteceu ali? Um destes líquidos transformou de líquido para gasoso, né? Então, o que eu tenho que verificar é qual destes líquidos aqui pode ter acontecido essa mudança de estado físico num dia que for muito calor. Vamos imaginar um dia que a temperatura seja, sei lá, 35, 40 graus Celsius. Vamos imaginar 40 graus Celsius, né? Então, será que tem algum destes líquidos que apresenta a temperatura de ebulição em torno de 40, um pouco mais, um pouco menos? Então, olhando aqui, nós percebemos, olha só, o N-pentano, pessoal, ele transforma, ele muda, né, de líquido para gasoso na temperatura de 36 graus Celsius. O que significa isso? Então, significa que se um dia que tiver muito calor, pode acontecer, sim, a mudança de líquido para gasoso. Como o frasco estava fechado, a substância gasosa, ela ocupa mais espaço, ela tem tendência a ocupar mais espaço e ela pode provocar, sim, o arremesso dessa rolha. Então, aqui, pessoal, o frasco provavelmente foi arremessado do líquido, em função do líquido N-pentano, ter mudado de estado físico, então, de líquido para o gasoso. Questão 18 traz um outro gráfico de aquecimento, né, de uma substância sólida e algumas afirmativas. Então, vamos interpretar esse gráfico, o que ele nos apresenta aqui, né? Percebam que sempre o gráfico de aquecimento de uma substância pura, ela sempre vai ter 2 patamares, né? Duas regiões de temperatura constante. Então, a primeira região aqui acontece na temperatura de 40 graus Celsius, corresponde à fusão, ou seja, a 40 graus Celsius, essa substância está mudando de sólido para líquido, tá? A segunda temperatura constante acontece a 60 graus Celsius, ou seja, a ebulição dessa temperatura ocorre na temperatura de 60 graus Celsius. Então, antes da ebulição nós temos a substância líquida, depois da ebulição nós temos a substância gasosa, no caso aqui na temperatura de 60 graus Celsius. Bom, vamos ver a primeira letra, que a letra A diz, quando T igual a 2 minutos,
tem-se um sistema monofásico. Percebam que no tempo 2, pessoal, nós temos justamente aqui a região onde está acontecendo a fusão. Então, nós não temos um sistema monofásico, nós temos um sistema bifásico. Então, tá errada essa primeira aqui. Não é monofásico, é bifásico, tá? Letra B. Quando T igual a 4 minutos, T igual a 4 minutos aqui em cima, coexistem substância sólida e substância líquida? Não. No tempo igual a 4, nós temos só líquido aqui, né, gente? Só líquido, tá? No tempo igual a 1, inicia-se a liquefação da substância. No tempo igual a 1, pessoal, inicia-se a fusão, né? Tá errado. Letra D, a substância tem ponto de fusão igual a 40? Né, pessoal? Aqui, ó, temperatura de fusão lá em cima, 40 graus Celsius. Então, a letra D está correta. Vamos só ver a letra E, o que ele diz? No intervalo de 5 a 8, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. De 5 a 8, pessoal, está acontecendo a ebulição. Então, no tempo 5, ela começa a transformar em vapor, na substância gasosa, e termina no tempo 8. Então, entre 5 e 8, nós não temos a substância totalmente gasosa, nós temos líquido e gasoso coexistindo, né? Então, aqui a letra correta é a letra D de dado, tá? Pessoal, número 19, então, ela traz 2 copos A e B, contendo, respectivamente, 100 ml e 200 ml de água destilada, então, água pura, tá? Que são aquecidos uniformemente com a mesma fonte de calor. Bem, sendo TA e TB os tempos gastos para iniciar a ebulição e T maiúsculo aqui, né? TEA e TEB, as temperaturas de ebulição, podemos afirmar que, pessoal, primeira coisa, né? Se as duas substâncias, se nos 2 copos nós temos a mesma substância, o que acontece com as temperaturas de ebulição? Se é a mesma substância, a temperatura de ebulição vai ser a mesma, né? Sendo água, as duas entram em ebulição a 100 graus Celsius. Então, temperatura de ebulição em A é igual à temperatura de ebulição em B igual a 100, certo? O que vai mudar aqui é o tempo que inicia a ebulição. Imaginem na casa de vocês 2 panelas com água, né? Uma com 100 ml e a outra com 200 ml de água. As duas em cima do fogão, vocês vão colocar para ferver ali, né? O que vai acontecer, pessoal? Aquela que tem menos água, ela entra em ebulição primeiro. Concordam? Por quê? Porque é necessário menos calor para provocar a ebulição daqueles 100 ml de água. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O tempo necessário para o copo A, para a água do copo A entrar em ebulição é menor. Por quê? Porque tem menos água, né? Imaginem isso na casa de vocês, uma panela com água, né? 2 panelas com água. Aquela que tem menos água entra em ebulição primeiro, percebem? Então, aqui nós temos que o tempo para a ebulição do A é menor que o tempo para a ebulição do B e as duas temperaturas são iguais. As duas temperaturas de ebulição serão iguais a 100 graus Celsius, né? Porque é água nos 2 casos. Número 20. Colocando-se água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo ele fica molhado por fora devido à formação de minúsculas gotas de água. Isso acontece, né, gente? Para explicar este fenômeno, propuseram-se 2 hipóteses seguintes. Letra A. Se aparece água do lado de fora do copo, é porque o vidro não é totalmente impermeável. As moléculas de água, atravessando lentamente as paredes do vidro, vão formando minúsculas gotas. Não faz nenhum sentido, né, pessoal? O vidro ele é impermeável, a água não consegue ultrapassar a parede do vidro, né? Vamos ver a letra B, o que diz. Se aparece água do lado de fora do copo, deve haver vapor de água no ar. O vapor de água
entrando em contato com as paredes frias do copo, condensa-se em minúsculas gotas. Qual hipótese explica o fenômeno? Justifique. Pessoal, a letra A não faz nenhum sentido, né? O copo de vidro, ele é impermeável. Isso pode acontecer também com as garrafinhas de plástico. Vocês têm uma garrafa PET cheia de água, com água gelada, por fora a garrafa sua, né? Fica toda cheia de gotinhas de água ao redor. Isso acontece por quê? A explicação está na letra B mesmo, né? O fenômeno que acontece ali é o da condensação. Então, o vapor de água que está presente no ar atmosférico, ele entra em contato com as paredes frias do copo e ele condensa, ele transforma de gasoso em líquido, ficando então aquele aspecto de copo suado. Também isso acontece nas paredes, né, pessoal? Quando tem muito vapor de água, quando o dia está muito úmido, por exemplo, as paredes ficam suadas em função da presença desse vapor de água no ar atmosférico. A número 21 pede para fazer um gráfico de mudança de fase, identificando o nome de cada transformação física. Então, pessoal, olha só, é importante que vocês tenham em mente quais os nomes, né, de cada uma das mudanças de estado físico. Então, aqui nós temos os 3 estados: sólido, líquido e gasoso, né? Então, de sólido para líquido, a transformação se chama fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Depois, a transformação contrária, né? Liquefação é de gasoso para líquido e solidificação de líquido para sólido, né? E a sublimação, que é a passagem de sólido para o gasoso, de gasoso para sólido, sem passar pelo estado líquido. Bem, como é que isso pode ser transferido, então, aqui para um diagrama de estado físico, né? Então, sempre o diagrama ele vai ter no eixo X, então, o tempo. Esse tempo pode ser em minuto, pode ser em hora, enfim, tá? No eixo Y, a temperatura em graus Celsius, tá? Nós vamos perceber, para uma substância pura, sempre 2 patamares, que são essas regiões aqui, onde a temperatura é constante. Então, o primeiro patamar, na temperatura menor, é a fusão. Então, aqui eu tenho a temperatura de fusão, aonde eu tenho substância sólida transformando em substância líquida. O segundo patamar, a segunda temperatura constante, que é a temperatura de ebulição, corresponde então à transformação de líquido em vapor, tá? Então, toda substância pura vai apresentar um gráfico com esse formato aqui, tá? O que vai mudar serão as temperaturas, né? Cada substância tem a sua temperatura de fusão e ebulição, e os tempos necessários para o aquecimento, certo, pessoal? Então, pessoal, aqui eu acabo a resolução dos exercícios, né? Dessa parte da lista, do 14 até o 21. Eu espero que vocês tenham compreendido, e eu peço que as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem, deixem anotado no caderno, que na próxima aula presencial eu vou fazer um geralzão sobre todos estes exercícios, desta parte e da lista anterior também, da parte anterior, tá? Então, nós vamos esclarecer todas as possíveis dúvidas que ficaram durante a resolução desses exercícios, certo, pessoal? Então, muito obrigada e até a próxima!